Um corte de impostos nos Estados Unidos assusta investidores quanto à saúde fiscal do país. Por isso, os treasuries sobem nesta quarta. O de 30 anos voltou a operar acima dos 5% de rendimento. Para entender esta situação, falamos agora com José Faria Júnior, CEO da Wagner Investimentos. Seja bem-vindo à nossa programação. Ótimo dia a você, José. Olá, Gabriel. Muito obrigado. Também desejo um ótimo dia a todos que nos assistem aqui. O que tanto teme o investidor que compra a dívida americana, José? Porque estão tão apreensivos e porque estes treasuries voltaram a patamares impressionantes de 5%. Sim, em primeiro lugar, a situação da votação nos Estados Unidos está muito indecisa. A gente não sabe o que vai acontecer quando essa votação talvez terminar na semana que vem. Tem tido muitas discussões e não tem nada certo. Então, provavelmente a situação pode mudar de hoje, né, para o dia da votação com relação ao que vai ser aprovado. O que a gente tem que pensar é o seguinte: primeiro, tem sido dito, e de fato é verdade, né, que o juro de 10 anos ele está subindo e o dólar está caindo, né, está abrindo aí uma boca de jacaré, ou o juro de 30 anos também, que volta aí para o patamar de 5%, que há muito tempo não estava lá, e isso aí não é talvez compatível com o dólar na faixa aí de 100, né, o dólar index ou um pouco abaixo disso. Porém, o dólar index ele está seguindo muito mais a taxa de juros de 2 anos, que tem perspectiva de corte de juros pelo Fed. Então, eu acho que essa aí é uma grande dúvida, né, que muita gente tem. Mas o 10 anos está subindo e o dólar está caindo. Sim, mas por hora o que a gente está observando é a correlação com 2 anos. Outro ponto, quando a gente faz uma análise do 10 anos, principalmente, vale um pouco para o 30. O 10 anos a 4,5, ele tá, se você pega aí os últimos 10, 15 anos de negociação, ele estaria tipo um desvio padrão acima da sua média histórica, entre um e 2 desvios padrão. Então, 4,5 é um desvio, 4,8 por aí é quase 2 desvios acima da média. Então, é um patamar alto. A gente acha que em breve os juros devem parar de subir nos Estados Unidos, tanto de 10 como 30 anos. A gente não está vendo ainda venda de estrangeiro, é mais venda de local, mas de fato, né, é um nível que há 2 anos atrás, né, 4,8, quando bateu, né, parecia que nunca mais ia voltar, a gente está se aproximando. É alto, e com relação ao rating, se a gente for lembrar, a S&P foi a primeira que rebaixou lá em 2011, e depois a Fitch em 2023. Então os Estados Unidos não são mais AAA desde 2023, são 3 agências. Se 2 não dão essa classificação, logo eles não são mais. O que a Moody's fez foi igualar essa classificação, mas trouxe de fato aí algum estresse para o mercado, porque o que o Trump quer fazer em termos de aprovação de pacote é provavelmente aumentar o gasto. A dúvida: esse aumento das tarifas de 2,5% para alguma coisa em torno de 12, 15%, que equivale a 1,5% do PIB em impostos, vai compensar esse aumento de gastos juntamente com a ideia de que o PIB possa subir 0,5% a mais ao ano? Isso aí tem que fazer uma conta para entender depois da aprovação se vai fechar. Pagar 5% de juros torna a dívida menos sustentável? É fácil, talvez, pagar 5% de juros para refinanciar 36 trilhões de dólares, que é atualmente a dívida dos Estados Unidos, ô José? Isso preocupa muito, pouco, não preocupa? Não, isso preocupa. O que a gente vê é que essas taxas historicamente tão elevadas preocupa. eh, Todos os países desenvolvidos estão sofrendo, né? A Alemanha agora, que está com 60% de dívida em relação ao PIB, aprovou um pacote para gastar mais, então está todo mundo gastando mais. A gente está vendo o juro japonês de 30, 40 anos também subindo. Certamente preocupa, né? 5% sobre 36 trilhões, é lógico. Tem juros de 10 anos, tem o Fed Fund Rate, não é 5% sobre todo o montante, mas sobre uma boa parte do montante. Então, é muito. Ah, a inflação ela está rodando a 2,5, então é um juro real alto.
e isso, no longo prazo, é meio que insustentável. O Trump está falhando em uma coisa, né? Aparentemente, a ideia do Doge de cortar 300 a 500 bilhões de dólares por ano de despesa, isso parece que está falhando. Então, ele tinha aí um certo tripé, né? Vou aumentar as tarifas, ele está trabalhando para isso, cobrar 1 a 1,5% do PIB a mais em tarifas, vou lançar um novo pacote fiscal e vou fazer cortes na máquina pública. O que está inviabilizando por hora essa ideia do Trump é que eu acho que o Doge, pelas notícias que a gente vê, não está indo bem. Então, se o Doge conseguir cortar esses 300 bi, pelo menos ficaria mais sustentável. Se não, realmente fica difícil. O mercado está, de fato, preocupado com isso e tem as suas razões. E não é à toa que a gente está vendo essa semana, até mesmo pela dúvida do dólar que está sendo vendido, o Bitcoin fazer talvez o maior fechamento semanal da história. Ou seja, os investidores colocam em dúvida a moeda, colocam em dúvida a taxa de juros. Essa taxa realmente é bastante elevada e, se não atuar para reduzir o custo da máquina pública, vai, vai realmente trazer problemas. Inclusive, BTC agora, vamos puxar aqui em tempo real, 109.041 dólares. É. A máxima histórica no 109.343. Então a gente está bem, bem elevado com essa pontuação do Bitcoin. Ele que está meio morto, meio largado, né, o José? Sim. E aí foi revivido da cinza aí. Tornou essa forma de vida decadente em um high. Então, de vida eterna aqui, o Bitcoin subindo e subindo muito. Sim, e um dos motivos é justamente esse, é a dúvida dos Estados Unidos. Se o dólar não é tão confiável, apesar do Bitcoin não estar na máxima, se a semana encerrasse hoje, seria o maior fechamento semanal da história. Isso geralmente impulsiona mais compras, né? O ouro chegou a cair na semana passada, 3.100, 150, algo do tipo, mas com o corte do rating e notícia que a China fez novas compras de ouro, já está subindo de novo. Então, é uma forma que os investidores estão tendo para se defender até mesmo desse juro aí que começa a ficar inviável, né? Quer dizer, os Estados Unidos não são mais AAA e, obviamente, 5% ao ano a gente sabe que a situação fiscal tende a piorar, né? O próprio CBO, né, que é o departamento de... É, é tipo a IFE brasileira, né, vamos dizer assim, está alertando, né, de um aumento significativo da dívida. Perfeito. E aí, por exemplo, a gente tem essa média de 3 a 5 trilhões de dólares, estão sendo debatidos. A oposição no Congresso americano fala em 3 a 5 trilhões de dólares adicionais nesta dívida que já é alta, de 36 trilhões. Esse seria o principal desafio para o pacote de corte de impostos, sendo que não há garantia, por exemplo, desta otimização, desta geração de receitas a mais para compensar este endividamento. Então, Gabriel, eu acho que as tarifas ainda podem ter alguma negociação e ficar com pelo menos 1% a mais do PIB, né? A questão do Doge a gente já comentou. Eu tenho uma dúvida. Se esse corte de impostos aí vai durar até basicamente 2028, ou seja, se o Trump vai tentar antecipar para o mandato dele, isso não está claro, entendeu? E isso aí daria um impulso fiscal maior, o PIB ia crescer 1 ponto percentual a mais, ou se isso vai ser diluído ao longo de 10 anos. O Trump, até onde eu sei, gostaria que isso fosse em 4 anos, para o mandato dele, porque aí você tem um impulso fiscal. O que a gente tem que pensar é o que o PIB vai crescer a mais. Com a soma das tarifas, até que ponto vai fazer um contrapeso a todo esse gasto, se vai compensar ou não. Mas o meu maior receio nesse momento é que existe a possibilidade, pode não ser o cenário principal, mas existe ainda uma possibilidade desse gasto ocorrer num período mais curto, esse corte, né, de imposto valer por um período mais curto e ser antecipado esse gasto por um período mais curto que coincida com o mandato do Trump, que é 2028. Aí seria, acho que, de fato, uma notícia bastante negativa. Talvez Quando, não aconteça isso, espero que não aconteça. Quanto pior as coisas por lá, melhor as coisas por aqui, a gente pode sair ganhando desta deterioração
da confiança dos investidores nos Estados Unidos, com uma fuga de capital, talvez o pessoal querendo aproveitar oportunidades em outros países que não os americanos, que acabaram funcionando como um ralo da liquidez mundial nos últimos anos. Exato. Se a gente for fazer uma evolução do Ibovespa esse ano com o dinheiro que o investidor estrangeiro trouxe para cá, você consegue fazer um gráfico, uma correlação bastante alta, né? O movimento da bolsa, ele está equivalente ao movimento de entrada de fluxo. E olha que entrou, vou jogar para cima, tá? 5 bi de dólares só. Não entrou nem isso, foi um pouco menos do que isso na bolsa, ou seja, uma quantia ínfima em relação à bolsa global, fez o Bovespa sair de 119, 120 mil para 140 mil, com muito pouco dinheiro. Então, se continuar a dúvida nos Estados Unidos, a gente vê a bolsa alemã fazendo máxima histórica hoje, o S&P não. O que acontece? Mais dinheiro tende a buscar outros mercados. E o Brasil, ele tem grandes problemas fiscais que, por hora, estão sendo não observados, mas você tem um Copom provavelmente pausando. A regra de bolso é quando o Copom para de subir juro, as ações tendem a ir melhor, principalmente as small cap, né, que subiram bastante da mínima do ano, mais de 20%, mais do que o Ibovespa, inclusive. E toda vez que você tem uma pausa no movimento de alta de juros, você vê o pré-fixado caindo, você vê a bolsa subindo. Então, tem esse comportamento interno e tem essa questão do fluxo. Além disso, começa a se discutir a possibilidade de uma mudança de pêndulo político, né, do próximo presidente vir do centro, de uma linha diferente do presidente atual, que seria muito bom para a bolsa. Isso aí é um movimento muito incipiente ainda. O maior movimento do Bovespa é pelo estrangeiro, que está querendo buscar outros mercados, outras oportunidades. Quando a Bolsa Brasileira bateu 119 mil dólares, desculpa, 119 mil pontos, ela estava em 19 mil dólares, que é a mínima da Bolsa praticamente nos últimos 10 anos. A Bolsa estava barata nos 119 mil pontos. E hoje, mesmo a 140 mil pontos, está metade em dólares do que já foi no passado. Com os Estados Unidos, vamos dizer, rateando, vamos tentar buscar outras oportunidades, em que pese ter os riscos locais aqui do Brasil que a gente conhece bem. José Faria Júnior, obrigado pela ajuda a entender este cenário, o que pesa com esta discussão do pacotaço de corte de impostos de Donald Trump. Também conta neste projeto com alguns gastos de defesa adicionais nas fronteiras, que pode gerar bastante endividamento. Tem alguns cálculos apontando para 3 a 5 trilhões de dólares nesta dívida norte-americana, que já supera os 36 trilhões. E claro, o que isso pode fazer com a economia dos Estados Unidos e com o nosso mercado financeiro brasileiro. Uma ótima tarde a você, agora 12h38, eu estou liberado para dar uma boa tarde. Sempre bem-vindo à nossa programação, volte sempre. Tá bom, muito obrigado, um abraço a todos. Valeu. Boa tarde.